Olá, tudo na paz? Estamos de volta trazendo mais um vídeo para você. Vamos ver a missionária Elisama Lopes falando sobre as necessidades humanas na primeira aula do curso 7 degraus para a transformação humana. Assista, mas antes deixe o seu like e se inscreva em nosso canal para nos ajudar a trazer mais vídeos e conhecimentos para você. Olá, muito bem-vindo à nossa primeira aula do treinamento 7 degraus para a transformação. Hoje nós vamos estar falando sobre minhas necessidades humanas. E por que é tão importante aprender sobre as necessidades? Nossas necessidades produzem em nós um desejo. Esse desejo vem uma ação. Então, todo o nosso comportamento e toda a nossa ação é produzida por um desejo e esse desejo vem por uma necessidade. Então, nós podemos afirmar que as necessidades é como uma gasolina para as nossas ações. Ela nos motiva a tomar alguma atitude ou alguma decisão. Portanto, é muito importante nós aprendermos sobre as necessidades. Nesse treinamento, todo esse treinamento está nos habilitando a termos um olhar no foco das coisas. Onde começa a nossa ação e nossa reação está nas necessidades. Então nós temos aqui um quadro das necessidades básicas criado por um psicólogo americano chamado Abraham Maslow. E através dos seus estudos, ele descobriu que todos os seres humanos têm essa necessidade, têm esse quadro de necessidade. Mas o que diferencia é o modo e o tempo que essas necessidades vão aparecer em cada indivíduo, em cada pessoa. Vou dar um exemplo bem prático de uma situação que está acontecendo atualmente. Estamos passando por uma crise mundial por causa do coronavírus, o Covid-19. Então, neste momento, existem dois grupos de pessoas. Um que é a favor não trabalhar, ficar só em casa de quarentena, isolamento social. E outro grupo que quer sair para as ruas, que quer trabalhar normalmente. O primeiro pensamento, que é movido daqueles que querem ficar em casa, que querem se isolar, eles têm uma necessidade, está uma necessidade mais aflorada nele. A necessidade que está mais em evidência nessas pessoas é necessidade de segurança relacionado com a saúde, porque a necessidade de segurança é movida pela saúde, moradia, trabalho, né? No caso, emprego ou subsídio da pessoa ter como se sustentar. Então, essas pessoas que estão movidas agora, que estão focadas nisso aqui, na saúde, na necessidade de segurança pela saúde, então elas querem ficar em casa. É bem certo que a maioria dessas pessoas já tem estocado alguma alimentação em casa, ou tem algum dinheiro guardado no banco, ou tem algum crédito, ou tem possibilidade de tirar algum empréstimo. O segundo grupo, que é as pessoas que querem trabalhar, elas estão também regidas pela necessidade de segurança, mas focada no emprego, no trabalho. Porque o pensamento delas é ter como se manter, gerar comida, gerar dinheiro para comprar comida, vestuário, bebida. Então essas pessoas estão focadas na mesma necessidade, mas uma na saúde, ficar em casa, se proteger para não pegar o coronavírus, para não ficar doente, e a outra está focada na alimentação. Por certo, essas pessoas que estão focadas na alimentação não têm nenhuma comida guardada em casa, não tem como se manter, pegar um empréstimo no banco ou coisa desse tipo. Ou ela está pensando na economia do país em todo, está pensando no geral. Então, a ação, querer algo,
querer ficar em casa ou querer trabalhar, isso é gerado por uma necessidade. Porém, as necessidades que estão em evidência, elas podem trocar. A pessoa que hoje quer ficar em casa por causa da saúde, se faltar comida, se faltar alimento, então ela provavelmente vai trocar o foco da sua necessidade para a necessidade do trabalho ou de conseguir subsídios. Muitos põem essa visão no trabalho. Eu vou trabalhar para conseguir meu subsídio, minha comida, mas outros não. Outros pensam, eu vou roubar, eu vou assaltar, né? Eu vou roubar comida no supermercado, eu vou assaltar. Com isso a gente pode ver que existem duas formas de suprir as nossas necessidades. Uma forma do bem e uma forma do mal. As necessidades, ela pode ser natural ou pode ser estimulada. Natural é aquelas necessidades que sentimos, né, normalmente, mas a necessidade estimulada é aquela que vem de um estímulo de fora. Então, um exemplo bem atual, hoje, como nós demos sobre o Covid-19, nós vemos na rede de televisão influenciando muito as pessoas, né? Estimulando as pessoas a terem medo, colocando notícias muito negativas sobre várias mortes, colocando muitas notícias que não se tem leitos suficientes para todo mundo. Então, essas notícias negativas sobre a saúde coloca-se medo nas pessoas e esse medo gera uma necessidade de segurança na área da saúde. Então, existem essas pessoas que estão atualmente com medo, sentindo essa necessidade de segurança na saúde, ou seja, aquelas que querem ficar em casa porque não querem ser infectados por causa dessa doença, que elas pensam que elas vão morrer, mesmo aquelas que não estão em grupos de risco. Por que isso? Esse é um estímulo externo, esse é um estímulo das notícias, é um estímulo da televisão que põe o medo e estimula as pessoas a aflorarem a sua necessidade de segurança na área da saúde. O medo ativa a nossa necessidade de segurança. Eu vou dar outros exemplos de estímulos externos. Davi, por exemplo, conta a Bíblia que Davi estava dentro da sua casa e ele viu pela janela uma mulher muito bonita, mas era a mulher de Urias, e ele olhou aquela mulher e sentiu desejo por ela. Urias estava na guerra, mas Davi mandou chamar aquela mulher e teve um caso com aquela mulher. Essa necessidade de Davi foi externa, foi porque ele viu e ele ficou observando, ele parou ali para ver todo o processo da mulher se banhando, tomando banho. Então ele aflorou essa necessidade. É bem provável que antes dele ver a mulher se banhando, a mulher nua ali se banhando, antes daquilo, ele não tinha esse desejo, ele não tinha essa necessidade de conhecer a mulher de Urias. Mas quando ele viu aquela mulher ali nua, aquela mulher se banhando, né, ele achou ela bonita, ele admirou, ficou olhando para ela, então aflorou nele uma necessidade do corpo, uma necessidade de sexo. Então, porque também é muito importante nós conhecermos as nossas necessidades, porque nós podemos evitar. Davi, ele poderia muito bem, se ele viu, se aquela mulher estava ali exposta, se dava para ver pela janela, ele poderia muito bem fechar a cortina e não olhar mais para aquela mulher. Mas ele ficou olhando até ativar essa necessidade do sexo, que é do corpo, e surgiu o desejo de conhecer essa mulher, e desse desejo surgiu a ação de pedir para trazerem essa mulher até ele. Nós temos também outro exemplo de estímulo externos das necessidades com Eva. Eva, ela muito provavelmente passava pela árvore do conhecimento do bem e do mal várias vezes, mas nunca sentiu o desejo de comer uma fruta daquela, porque ela sabia que Deus tinha falado que aquela era uma fruta proibida. Porém, mas o que aconteceu? Apareceu a cobra. E a cobra veio mostrando para ela: "Toma, você pode comer, é só porque Deus não quer que você seja conhecedora do bem e do mal, que você seja igual a Ele." E aí, plim, surgiu uma necessidade.
ela sentiu a necessidade de status. Ela quis ser igual a Deus. Ela queria também conhecer o bem e o mal como Deus. Então surgiu essa necessidade de status e ela comeu. Ela não comeu pela necessidade do corpo de se alimentar da comida, mas ela usou, a comida por uma outra necessidade, a necessidade de status, de querer ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, nós temos que ter muito cuidado naquilo que nós estamos vendo, naquilo que nós estamos ouvindo. A programação da televisão ou do YouTube, o que nós vamos ver, aquilo que nós estamos vendo, isso pode aflorar a nossa necessidade. O programa da televisão ou até a nossa amizade, o que nós ouvimos, isso também pode nos prejudicar, porque pode trazer um estímulo externo, É um estímulo externo que vai influenciar nas nossas necessidades. Nós temos que ter muito cuidado. A palavra de Deus diz que as más conversações corrompem os bons costumes. A conversa mal que vem nos ouvidos vem e corrompe os bons costumes. Então, isso muda algo de bom dentro da gente. Então, temos que ser bem seletivo naquilo que vamos ver, naquilo que vamos ouvir, Temos que ser bem seletivo. E também, se por um acaso ouvimos alguma coisa ou vemos alguma coisa, nós temos que ter muito cuidado para não reter no nosso coração e dali não surgir uma necessidade. A Bíblia também fala, examinai tudo, mas retende o bem. Então temos que ter muito cuidado naquilo que vamos reter no nosso coração, porque existem estímulos externos que, se nós retermos no nosso coração, vai produzir uma necessidade, da necessidade o desejo e do desejo uma ação, e dependendo do estímulo, essa ação pode ser uma ação negativa. Então podemos dizer que a forma com que enxergamos as situações influencia diretamente no nosso pensamento e na nossa ação.